Paz do Senhor Jesus, que é o irmão Nilson da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Atibaia, da Dominical. Vou pedir licença, vou tentar configurar meu celular para um sinal de internet melhor e só um minutinho já volto. Amados, paz do Senhor, os irmãos já sabem que esse sinal de internet aqui onde eu moro é muito fraco e parece que só... Irmãos, dificuldade aqui com a internet. Vou esperar uns irmãos dar um joinha para ver se o sinal voltou, se a transmissão voltou. Minha mãe Cida, paz do Senhor Jesus, meu pai Josué, paz do Senhor Maísa. Voltou a transmissão, irmãos? Você pode dar um sinalzinho aí, um joinha, alguma coisa, por gentileza? Então tá bom. Escola Bíblica Dominical, um domingo abençoado, dado por Deus para que a gente pudesse buscar a face dele no dia de hoje, né? Domingo, dia do Senhor. Nós vamos estar meditando uma porção da palavra de Deus. E antes disso, vamos estar fazendo uma oração. Eu convido você, então, que estiver acompanhando, se você puder, claro, fechar seus olhos, inclinar sua cabeça em sinal de reverência a Deus. E vamos ter um momento de oração ao Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus, vamos lá, ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão dos meus pecados e transgressões, Senhor, no nome de Jesus Cristo Nazareno. Peço também que o Senhor perdoe os pecados de quem estiver acompanhando essa live, Senhor, no ensino da Tua Palavra, com o propósito de podermos acompanhar aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Querido Espírito Santo, em nenhum momento nós nos sentimos capazes de entender qualquer coisa que seja da Bíblia sem a Tua ajuda. Ao contrário, Senhor, somos completamente dependentes da Tua ação do Senhor. Para entendermos uma palavra, uma frase, um sentido da Tua palavra santa, precisamos do Senhor. Para tirar desse texto sagrado a expressa vontade do Senhor, precisamos da Tua ajuda. É a Tua ajuda que eu clamo agora, querido Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ajuda-nos, ó Senhor, a entender Tua palavra. Acompanha-nos nesse momento desta aula, Senhor, para a glória do Teu nome que é santo. Ajuda-nos, meu Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas e venha nos ensinar o que nesta palavra está escrito e fala ao meu coração, ao coração do povo que o Senhor colocou hoje, querido Espírito Santo, para ouvir essa live. Senhor, também os que vão ouvir posteriormente, remotamente, Senhor, esta mensagem gravada em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar com glória, com graça, com unção, que possam entender a Tua vontade, Senhor, nesta parte da manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor, também posteriormente, em nome de Jesus Cristo, seja conosco, bendito Deus, para a glória do Teu nome santo, te agradecemos, ó Senhor, amém, Jesus, amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho dificuldade com a internet aqui na região que eu moro, já falei com os irmãos algumas vezes, né? Então, se cair a transmissão, vou fazer de tudo para voltar o mais breve possível, amém? Irmã Daci, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Rosinei Souza, a paz do Senhor, Deus abençoe. Meu pai Josué, já cumprimentei, a paz do Senhor. Meu pastor Moisés, Malucinéia, Abner, paz do Senhor Jesus. Irmã Ivone, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Amados, eu não consigo cumprimentar os irmãos ao decorrer da aula, então vou tentar retribuir aqui o cumprimento, o aceno, algum comentário no começo da aula e no final da aula, já vai me perdoando, porque senão eu me perco todo. Nós temos uma série de ensino da palavra de Deus, encontros com Jesus. Enquanto nós não estivermos reunidos presencialmente, nós estamos estudando remotamente, via Facebook, uma série de lições chamada Encontro com Jesus. E cada domingo nós selecionamos um texto da palavra de Deus para analisar um encontro, alguém que teve um encontro com Cristo Jesus, e desse encontro nós retiramos, nós extraímos lições poderosas para nossas vidas. Então eu queria compartilhar com você nessa manhã um texto que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo. Amém? Acesse pelo seu celular, pelo seu notebook, seu tablet. Lucas capítulo 7, alguns poucos versículos, versículo 11 até o 17. Você encontrou? Vamos ler?
Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse milagre aconteceu na cidade de Naum, esse encontro aconteceu na cidade de Naim. E a cidade de Naim era uma cidade pequena. A cidade de Naim era uma cidade pequena, ela ficava ao pé do Monte Tabor, um monte muito alto, né? A cidade de Naim estava localizada na Baixa Galileia, não na parte alta da Galileia, mas na parte baixa da Galileia. E ficava distante aproximadamente uns 14 quilômetros de Nazaré, cidade que Jesus Cristo cresceu. Jesus nasceu em Belém e criou-se em Nazaré, né? Na verdade, Naim era mais uma aldeia, e era uma aldeia muito pobre, era uma espécie de povoado. Aqui no Brasil a gente chama de distrito, né? Mas essa passagem, ela fala de uma viúva que morava nessa pobre e pequena cidade de Naim. Vamos pensar agora na condição dessa viúva. Pensa comigo, nos tempos bíblicos, as viúvas tinham uma condição social e econômica muito sofrida, queridos. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as viúvas elas tinham uma condição social muito sofrida. Por que razão? Porque elas não trabalhavam fora e dependiam dos outros para sobreviver. Então, é muito provável que esta mulher, aqui, essa viúva da cidade de Naim, era também pobre, como a grande maioria das viúvas que viviam naquela região. Com uma exceção ou outra, a maioria das viúvas eram pobres. Além do problema econômico que aquela viúva teria que enfrentar, outro grande problema que a viúva iria enfrentar era a solidão. Por que razão? Ela ia ter que viver sozinha dali para frente. Ela já tinha enterrado o marido, pensa comigo, ela já tinha enterrado o marido e agora perdeu o seu filho moço ainda, o filho moço. Irmão Nilson, como você sabe que o filho era moço? Por causa da palavra que é utilizada aqui no texto, para falar de moço, a palavra grega é neaniskos, e essa palavra grega, neaniskos, se refere a um homem jovem, menor de 20 anos. Tem uma tradução antiga, brasileira, que em vez de moço está escrito mancebo. Mancebo é aquele que não casou ainda. Mancebo é aquele que não casou ainda. No caso, o homem é mancebo. No caso da mulher, donzela, que não teve relações ainda, íntimas e não casou ainda. Então era mancebo. Esse menino, ele era menor de 20 anos e muito provavelmente era solteiro. Por isso, por essa razão, nós deduzimos o quê? Nós deduzimos que essa mulher, essa viúva, ela não teria o consolo de uma nora ou o consolo de um neto, né? A Ruth, ela teve, quando o marido dela morreu, a Ruth da Bíblia, ela teve o consolo da nora dela, né? Melhor dizendo, Noemi, quando o marido dela morreu, ela teve o consolo da nora dela, que ela chamava Ruth. Ainda que os filhos dela tinham morrido, a nora ficou como filha para ela e consolou. Mas essa viúva aqui de Naim, essa viúva de Naim não ficou mais nenhum. Marido morreu, filho solteiro morreu, não tinha casado, portanto não ficou uma nora, não tinha tido filho, portanto não ficou neto para consolar ele. Ela, no caso, né? Qual que é a principal lição desse texto? A principal lição desse texto é a grande compaixão que Jesus Cristo tem em relação a nós, seres humanos, aos seus servos, às suas criaturas. A grande compaixão que Jesus tem
das nossas aflições e dores. Essa é a grande lição desse texto, mas nós temos algumas outras. E é sobre essas outras lições que eu quero comentar com os irmãos ainda essa manhã. São 3 lições que a gente vai extrair do texto bíblico. Vamos lá? Em primeiro lugar, a primeira lição que a gente extrai é que Jesus, o dono da vida, ele prevalece sobre a morte. Jesus, o dono da vida, ele prevalece sobre a morte. Acompanha comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, em Lucas 7. Olha comigo o versículo 11, como está escrito. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Uma grande multidão, numerosas pessoas. Nesse texto, nós vemos o encontro no caminho de 2 multidões, de 2 procissões. Em primeiro lugar, a procissão da morte, a multidão da morte, que representa todo aquele que anda segundo seus próprios pensamentos. Tinha uma multidão caminhando junto com a morte. A segunda procissão é a procissão da vida, que simboliza todo aquele que anda com Jesus. Essa multidão estava andando com Jesus, e Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus é a vida verdadeira. Então tinha uma multidão seguindo morte, e tinha uma multidão seguindo a vida. Aleluia. E permita que eu faça uma pergunta para você nesta manhã. Qual procissão você está seguindo? Para qual o caminho você está andando? Para onde você está dirigindo? Para onde você está caminhando na sua vida? Você está seguindo uma procissão da morte? Das pessoas que têm a mente afastada de Deus, o coração afastado de Deus, e portanto o seu comportamento é afastado da vontade de Deus? Ou você está seguindo a vida que é Jesus Cristo, que tem a mente de Deus, que tem o sentimento de Deus, que tem as atitudes de Deus? Qual procissão você quer seguir para o seu viver? Eu escolhi seguir a vida, aleluia. Eu parei de seguir a morte, amém? Eu convido você também a fazer isso nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Mas tem outra coisa, você pode estar se sentindo morto em seus pecados e delitos contra Deus. Sim, mas hoje você pode se encontrar com Jesus no caminho. Aleluia. Você pode ter um encontro poderoso com Jesus Cristo nesta manhã e encontrar o caminho da vida e sair do caminho da morte, em nome de Jesus. Amém? Voltando agora para o caso dessa viúva. O que aconteceu com essa viúva? Com certeza, essa viúva, ela devia estar se sentindo morta por dentro. Eu já conversei com alguns irmãos, algumas irmãs que perderam um ente querido, parente, que perdeu conhecido, familiares para a morte, e a pessoa fala que, eles falam mais ou menos assim: eu morri junto com fulano, eu estou morrendo por dentro, junto com o falecido. Essa mulher tinha enterrado um marido, essa mulher não tinha outros filhos, ela tinha um único filho, não tinha nora, não tinha neto. E esse único filho que já tinha ficado para poder consolar a vida dela da morte do marido, no caso o pai do menino, acaba morrendo também. Com certeza aquela mulher, ela estava se sentindo morta por dentro, queridos, com certeza. As esperanças de sustento dela estavam a caminho de ser enterrada, que era o menino, o moço. Os sonhos dela de segurar um neto no colo estava indo ser enterrado. Aleluia. A alegria dela de conhecer uma nora, de ter uma família mais numerosa, estava indo ser enterrado para a sepultura. A esperança dela de receber um amparo na velhice estava indo sendo enterrada naquela procissão da morte. O cenário era de morte, o cenário era de tristeza, o cenário era de miséria, o cenário era de desgraça. Mas foi nesse ambiente de morte, foi nesse cenário negativo, foi dentro desse panorama ruim que ela teve um encontro com Cristo Jesus e com a caravana da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez a sua situação esteja difícil, talvez a dor no seu coração esteja apertando, talvez os seus sentimentos estejam completamente fora do ambiente de alegria, de um cenário de felicidade.
mas é no pior da sua vida que você vai ter o encontro mais valioso e mais importante do seu viver, que é ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Porque quando são mais densas as trevas, mais brilha forte a luz de Jesus Cristo na sua vida. Quando as esperanças acabam, quando tudo à sua volta diz não para você, quando tudo que você olha ao seu redor diz que é impossível, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução, que acabou a sua história, Deus faz você se encontrar com Cristo Jesus e escreve uma nova história na sua vida. Deus te leva a ter um encontro com Cristo Jesus e muda completamente seu viver. E se preciso for ressuscitar alguém para que isso aconteça no seu viver, Deus faz isso, como fez com essa viúva. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Jesus, ele te toca. E quando Jesus te toca, ele te toca para te dar uma nova vida, uma nova oportunidade de vida e uma vida nova. Amém? Acompanhe comigo o versículo 13, por favor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Gente, pode parecer até uma crueldade, uma perversidade você chegar com uma pessoa que acabou de perder o único filho, depois de ter perdido o marido, e falar para essa pessoa: chora não. Se tinha alguém com motivos suficientes para chorar, é aquela viúva. Se tinha alguém que tinha motivo suficiente para se derramar de lágrimas, de prantear, de gritar a sua dor, é aquela viúva. Mas foi como se Jesus dissesse para aquela mulher: mulher, não chores. Eu sei que você tem todos os motivos para chorar, mas eu te digo, a sua vida de choro acaba hoje. É como se Jesus falasse isso para aquela mulher. Acabou o choro, acabou o pranto, acabou a desgraça, acabou a miséria. Mudou o cenário, mudou o panorama, mudou todo esse ambiente. Eu, que sou a vida, disse Jesus para ela, cheguei no seu viver. E Jesus chega para o seu viver esta manhã também, se você quiser, se você assim permitir, amém? Querido, nós servimos um Deus compassivo, um Senhor que tem dó e compaixão de nosso sofrimento. Nós servimos um Deus que se compadece das nossas lutas diárias e as dores que nós sofremos no nosso dia a dia. Olha lá o versículo 13. E o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Entranhável compaixão Deus tem por nós. Amém? Versículo 14 agora. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. O que é o esquife? O esquife era uma espécie de caixa, uma espécie de padiola, feita de madeira e panos, uma espécie de maca, feita de madeira e panos, que era usada para levar os defuntos até o lugar de sepultamento. Se um judeu tocasse num defunto ou num esquife, esse judeu ficava impuro e teria que passar por vários rituais de purificação. Como está escrito em Números, capítulo 19, versículos 11, 13 e 16. Eu vou ler para os irmãos, mantenha sua Bíblia aberta em Lucas, eu vou ler para vocês. Lucas 19, versículo 11. Diz assim, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Versículo 13. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Versículo 16. Todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em algum morto, ou nos ossos de algum morto, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Então os judeus não podiam tocar em sepultura, não podiam tocar em caixão, no caso aqui o esquife, simbolizado pelo esquife, não podia tocar num corpo humano morto, que ele ficaria imundo 7 dias.
Então o que acontece? Se algum judeu tivesse tocado em algum defunto, ou alguma câmara mortuária, ou algum instrumento de levar o morto para a sepultura, ele tem que passar por vários rituais de purificação. Depois você lê em casa Números 19 e você vai entender melhor. Leia o capítulo completo. O tempo não permite a gente discorrer sobre todo esse assunto. Mas olha só que interessante. Jesus tocou no esquife. Jesus tocou no morto. E Jesus não ficou impuro. Aleluia. Sabe o que isso ensina pra gente, querido? Quando Jesus, que é a vida, toca na morte, a morte retrocede para a vida. Quando Jesus, o puro, toca o impuro, a impureza é que vai embora, o puro fica. Quando Jesus, o santo, toca o pecador, o pecado é desfeito, aleluia, e a santidade fica. Quando o libertador toca o aprisionado, as cadeias caem por terra e a liberdade fica, aleluia. Quando Jesus tem encontro com você e você tem encontro com Jesus, aquilo que está te perturbando, que está te incomodando, aquilo que está prejudicando a sua vida vai embora, e aquele que é o seu ajudador, Jesus Cristo, fica no seu viver, e muda o seu viver, e muda a sua vida, aleluia. É este Jesus que eu estou pregando esta manhã para você, aleluia, aquele que te toca, aquele que tem íntima compaixão do seu viver, aquele que te purifica porque ele quer ter comunhão com você, glória a Deus. Mas ainda no versículo 14, olha só que interessante, que Jesus fala para aquele jovem, e disse, jovem, moço, mancebo, a ti te digo, levanta-te, aleluia. Só que quando Jesus falou isso para ele, o moço ainda estava morto. Quando Jesus dá essa ordem para ele, o moço ainda estava morto. Sabe o que isso significa para mim e para você? Quando o autor da vida fala, até mesmo os mortos escutam, querido. Lá em João capítulo 5, versículo 28, diz assim a palavra de Deus, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Lázaro ouviu a voz de Jesus Cristo quando ele falou, Lázaro, sai para fora. Imediatamente Lázaro escutou, saiu do túmulo e foi devolvido para a família. Aquela menina, filha do Jairo, quando ela estava morta, Jesus falou para ela, Talita cumi, ou seja, menina, eu te digo, levanta-te. E ela escutou mesmo estando morta e foi devolvida com vida para a família. E eu quero perguntar para você agora, você está ouvindo a palavra de Deus? Aleluia, ainda que você esteja se sentindo morto por dentro, em seus pecados, seus problemas, suas dificuldades, as misérias da sua alma, Jesus tem uma palavra para você, venha para mim e volte a viver, aleluia, ouça a palavra de Deus nesta manhã, amém? Versículo 14, a parte final do versículo 14, e o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Olha aí o exemplo de obediência, Jesus ordena aquele moço, levanta-te, e ele obedece mais ainda, porque além de levantar, começou a falar. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa para você, você que experimentou já essa graça de ter uma nova vida, você que já foi chamado para a graça de Deus, saiu do estado de morte e agora você está no estado de vida, você está falando das grandezas de Deus, você está falando do grande amor de Deus, você está falando e testemunhando e testificando o que Deus já fez no seu viver, porque a ordem do Senhor Jesus Cristo é você se levantar, mas dentro dessa ordem está subentendido, levanta e faça a minha vontade, levanta e faça meu querer, levanta e faz a minha obra, eita comanúria, suíri anda labacai, ei Jesus, glória ao nome do Senhor. Levanta e proclama as virtudes do Senhor que te salvou, aleluia. Levanta e anuncia o ano aceitável do Senhor e o dia aprazível para se converter. Levanta e fala que Jesus Cristo é a solução dos problemas das pessoas. Levanta e faça algo para Deus. Se você teve um encontro com Deus, se levanta então, querido, em nome de Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor, amém. Aleluia, Jesus, glória ao nome do Senhor. Mas aqui ainda em Lucas capítulo 7, olha o versículo 15 comigo. E entregou a sua mãe. Aquele moço se levantou, ressuscitou, recebeu nova vida, e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus, ele entregou alegria nova para aquela mulher. Jesus entregou de novo esperança para aquela mulher.
Jesus entregou ainda para aquela mulher tudo que ela havia perdido, que estava subentendido na vida do filho dela. Esse versículo, na tradução dos tradutores, é interessante essa tradução, ele diz assim: Jesus o devolveu à sua mãe para ele cuidar dela. Aquele jovem alcançou uma nova vida, mas a viúva também. Com a devolução do filho, tudo que aquela viúva tinha perdido foi recuperado. Maurício, onde você quer chegar e qual lição que você tem? É que quando você tem um encontro com Cristo Jesus, a sua família também é abençoada. Aleluia! A sua família também é alcançada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia, irmãos. Mas tem mais uma coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem que a gente pode extrair desse texto bíblico uma lição poderosa para o nosso viver. Em terceiro lugar, sua nova vida que você teve com Cristo Jesus, quando você se encontrou com Cristo, sua nova vida tem que glorificar o nome do Senhor. Olha comigo, por gentileza, o versículo 16 e o versículo 17. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O que aconteceu aqui? Aconteceu foi o seguinte, queridos. Durante muitos anos, Israel estava sem testemunho profético. Israel estava aproximadamente uns 400 anos sem ouvir uma palavra profética da parte de Deus. Eles estavam debaixo da proteção de Deus, eles estavam debaixo da vontade de Deus, no sentido de que Deus ia determinar que os propósitos divinos se cumprissem na vida de Israel, como povo. Mas a palavra profética de que um profeta se levantasse e dissesse: assim diz o Senhor, eles estavam uns 400 anos sem isso. E quando esse imenso milagre, esse tremendo milagre aconteceu, esse milagre impulsionou o povo a crer que Jesus era um profeta. Por isso que eles falaram assim, um grande profeta se levantou entre nós. Todos que estavam naquela situação perceberam que tinha acontecido um santo mistério. Todo mundo percebeu naquela hora que Deus estava agindo no meio deles de novo. O que aconteceu então? Os judeus, naquela ocasião, foram tomados por um temor reverente. E muitos deles não podiam conter a explosão de alegria que tomou conta do coração deles coletivamente. Eles não paravam de falar: Deus está de volta. Aleluia. O povo começou a gritar nas ruas: Deus olhou para as necessidades do seu povo. Aleluia. Os judeus voltaram a gritar com júbilo, com alegria: nós vimos a mão de Deus agindo hoje. Aleluia. Glória a Deus. A sua nova vida tem que ser assim, querido. Foi assim que as notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo aquele país e por toda aquela região. Quando as pessoas passavam na rua e viam aquele jovem ressuscitado andando, é muito provável que aquelas pessoas falavam assim: olha lá, não é aquele moço que estava deitado, morto, sendo levado para a sepultura? Como é que agora ele está vivo e está andando? Ele está vivo, ele está andando, porque se encontrou com Jesus de Nazaré. Aleluia. E quando Deus te tocar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer o mesmo: nossa, como ele está mudado. Nossa, como ela está diferente. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Você vai estar diferente porque você teve um encontro com Cristo Jesus. E é isso que as pessoas vão falar de você. Deus visitou fulano, Deus visitou cicrano, Deus visitou Beltrana, Deus visitou o Nilson, Deus visitou o José, Deus visitou a Maria, Deus te visitou. Você teve encontro com Cristo Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua mudança de vida, da sua nova vida que você tem quando você se encontra com Cristo Jesus. Amém? São essas lições que nós extraímos desse texto bíblico. A mais importante, a grande compaixão que Deus tem com a gente. A outra lição é que Jesus, o autor da vida, prevalece sobre a morte. A outra lição
é que Jesus toca para você, para te dar uma nova vida. E a terceira lição é que a sua nova vida tem que glorificar o nome de Deus. Amém? Queridos, muito obrigado pela atenção dos irmãos. Perdoa alguma falha técnica aqui do sinal da internet. Deixando um abraço para os irmãos que acompanham até aqui. Eu creio que o Wagner Chicarone também está acompanhando. A irmã Ana Santos, do Marquinhos. A paz do Senhor Jesus. A Grace, o Sandro. A paz do Senhor Jesus. O Rony, da Carol Pet Shop no Jardim Imperial. Recomendo. O Alisson, a paz do Senhor Jesus. Mangraça, que eu já comentei de manhã. Rose, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. E o Rodrigo, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Maérica, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Se faltou alguém para saudar, me perdoe. Fiquem todos na paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo para todos. E se não voltarem as aulas presenciais, domingo que vem nós estaremos de novo com a Escola Dominical pelo Facebook. Se voltar às aulas presenciais, vai ser na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Jardim Imperial, Rua Brasil 505, na liderança do pastor Moisés de Souza. Amém? Povo de Deus, bom domingo, um abraço, a paz do Senhor Jesus para todos. Até mais.